Olá, estamos aqui para a nossa terceira aula do curso de Física Matemática Avançada. Só para ninguém ficar confuso, as aulas das terças-feiras são duplas, então contam como 1 e 2, né? E hoje é a aula 3. Então, esse é o nosso segundo encontro, mas é a aula 3. Tá? Vamos lá, qual que é o nosso objetivo hoje? Nosso objetivo é discutir a derivada funcional em mais detalhes, certo? Ela foi um objeto introduzido de uma forma, digamos assim, repentina no final da aula passada. Nós vamos discutir com muito mais cuidado hoje. Vamos ver algumas das suas propriedades e vamos começar a fazer alguns cálculos de derivadas funcionais ou derivadas variacionais, nome alternativo, tá bom? Então, nós estamos nessa seção aqui, 1.3, dentro dos nossos elementos de cálculo de variações, continuando, né? Essa sessão foi iniciada ali na aula anterior, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vimos na aula anterior? Tentei colocar aqui algumas equações com alguns esquemas para a gente tentar relembrar, tá bom? Nós discutimos aquele conceito de um espaço admissível de funções para os nossos funcionais. Nossos funcionais são objetos que gostam de engolir funções e cospem para nós em retorno escalares. Poderiam ser complexos, viu, pessoal? A gente falou de reais, tá? Sem perda de generalidade, a gente vai falar de funcionais reais. Aí, o que nós vimos? Nós vimos que nós tínhamos que adaptar a nossa linguagem de máximos, mínimos, extremos, pontos críticos do cálculo 1, para que nós pudéssemos falar de distâncias de funções. Aí a gente definiu uma derivada que eu chamei de derivada de Gatot, e eu usei esse símbolo aqui, ó. Eu tenho um funcional J, o J é um funcional que engole funções como f e me retorna um número real, tá bom? Só que quando a gente quer buscar uma certa função f que me dá um valor extremo para o meu funcional, nós esperamos que algum tipo de variação das nossas funções seja possível, e isso vai dar variações nos valores dos nossos funcionais, e essa taxa de variação, né, análogo a uma derivada mesmo do cálculo 1, deveria ser zero num caso extremo. Sem igualar a zero necessariamente, simplesmente calculando a variação, eu argumentei com vocês na aula passada que nós podíamos construir essa razão incremental aqui num processo limite como uma derivada mesmo. A gente pega o nosso funcional, ele engole a nossa função, digamos assim, de referência, é como o x0 de uma série de Taylor, e a gente tem uma pequena perturbação. A perturbação é uma função, temos um parâmetro real, epsilon, e uma função de algum tipo do nosso espaço vetorial normado H. E a gente construiu essa noção de derivada. Tudo bem? Pessoal, essa noção aqui, que é o que a gente chama de derivada de Gatot, tá? Ela é fundamental para qualquer problema variacional bem posto. Tudo bem? Isso aqui nem sempre existe, nem sempre um problema vai admitir uma formulação via derivada de Gatot, embora em todos os casos de interesse físico isso vá acontecer, e bastaria essa primeira variação ou derivada de Gatot se anular para nós termos um candidato a extremo, tá bom? Ótimo. Então isso aqui é o que vale sempre. Mas o que é a derivada funcional? Pessoal, esse objeto aqui, certo? Essa é a minha primeira variação, ela depende da função, digamos assim, de base e da função de perturbação. Tudo bem? Ora, e se eu colocasse no lugar dessa função perturbação H aqui, uma combinação linear de perturbações? Sei lá, um C1H1 mais C2H2. Será que na função H perturbação essa variação seria linear? Não. Essa derivada de Gatot é um objeto esquisito e diferente quando você considera espaços de funções mais elaborados, e ela pode ser uma derivada não linear em H. Tudo bem? Que a gente chama também de função teste, tá bom? Que é o que faz essa nossa perturbação. Em geral, em problemas gerais de matemática, a derivada de Gatot não é obrigatoriamente linear. Uma derivada não linear. É isso mesmo. Mas, em muitos casos de interesse físico,
ela é linear em H. Tá? Na verdade, dificilmente físicos se interessam por problemas em que a gente não consiga fazer isso aqui ser linear. Isso, se não for linear, o físico vai buscar outro tipo de ferramenta ou se desespera. Tá bom? Sendo linear, nós percebemos que nós vamos ter algum tipo de operação que pode ter um argumento linear. Nesse caso, pessoal, é possível demonstrar, embora eu não vá demonstrar isso para vocês agora, embora a gente vai conversar mais sobre isso quando nós discutirmos distribuições, funções generalizadas, que vai ser o próximo tema do nosso curso. Em geral, a gente vai poder falar que um objeto que engole funções de forma linear e que tenha boas propriedades, quase sempre, né? Na verdade, sempre, embora tenha umas dimensões infinitas aqui, vai poder ser expresso como uma integral, sei lá em que dimensão, daquele objeto. Notem que vocês estão vendo aqui a função h elevada a 1 neste integrando. E nós sabemos que integrações, mesmo multidimensionais, têm propriedade de linearidade em relação aos seus integrandos, ou mesmo parte multiplicativa dos seus integrandos. Em particular, se vocês olhassem para essa expressão aqui embaixo e trocassem h por um C1H1 mais C2H2, nós teríamos uma linearidade. Escalares sairiam multiplicando, né? E a integral da soma seria a soma das integrais. Então, nos casos de interesse físico, certo? Em que o efeito do H na derivada de Gatot, na primeira variação, é linear, isso sempre será equivalente a uma integral como essa aqui. Tá bom? Beleza. Só que o H não é o integrando sozinho, ele é só a perturbação. Na verdade, nós temos que ter um resto do integrando que se refere ao funcional J, que estamos considerando, e o ponto no espaço de funções a partir do qual nós estaríamos fazendo a nossa expansão. Como eu disse, é como um x0 de Taylor. Então, nós temos que ter um resto aqui do nosso integrando que depende do funcional e da f, mas não depende de h. Tá? Então, sempre que a derivada de Gatot depender linearmente de h, haverá uma expressão integral como essa aqui, com o h aparecendo linearmente, e quem multiplica o h, nós batizamos de derivada funcional. Pessoal, tem vários livros de física matemática, certo? Apesar de serem de física matemática, o pessoal não tem lá muito rigor e diz que a derivada funcional, eles usam o nome derivada funcional para a primeira variação, para a derivada de Gatot. E não é, né, pessoal? Obviamente, isso aqui não é igual a esse termo destacado em verde. Tá bom? Então, fiquem atentos aí à terminologia. A derivada funcional, efetivamente, é o que sobrar aqui. Tá? O detalhe é que nem sempre isso aqui será uma função usual. Pode ser que isso aqui envolva, por exemplo, deltas de Dirac, como nós veremos daqui a pouco. Tá? Bom, os físicos não se assustam muito com isso, na verdade gostam dessas integrais, porque vários funcionais são naturalmente definidos como integrais por nós físicos, tá bom? Então vamos avançar, vamos ver um desses nossos funcionais bem conhecido. Pessoal, o que eu marquei aqui em laranja é que nem sempre a passagem daqui para cá é natural, ela envolve que o ΔJ, a primeira variação, seja linear em H. Ah, e tem um detalhe, né? Essa função teste, essa perturbação, ela precisa se anular na fronteira da região de integração. Nem que seja anular-se no infinito, se a nossa fronteira, se a nossa região de integração for ilimitada, tá bom? Então, nessas duas condições, existirá uma representação integral como essa. Foi exatamente o que eu acabei de falar, com muito mais palavras, agora há pouco. Bom? Vamos, então, tentar ver um exemplo familiar para a gente? Vamos rededuzir muito rapidamente aqui a equação de Euler-Lagrange. Eu preciso disso só para vocês, né, uma questão didática. Mas vai ser rápida a minha passagem, porque todos vocês sinalizaram que já conhecem isso, e realmente, para estar nesse curso aqui de Fismate Avançada, eu imagino que vocês já tenham passado pela equação de Euler-Lagrange e devem ter visto essa dedução aqui. Então, por isso que ela vai ser um pouco mais rápida do que o que seria adequado para quem nunca viu, tá bom? Vamos considerar um movimento unidimensional de uma partícula newtoniana, partícula pontual andando na reta.
Então, aqui nós representamos a posição da nossa partícula em função do tempo. Bom, nós vamos aqui estabelecer vínculos. Quais são os vínculos? Eu gostaria que a minha partícula estivesse na posição x0 no instante inicial t0. E ela, com certeza, estivesse na posição x1 no instante final t1. Tá bom? Então, notem que aqui, ó, apesar do movimento ser unidimensional, mas nesse diagrama espaço-tempo aqui, nós podemos representar dois movimentos da nossa partícula por essas curvas aqui em verde e laranja. Bom, são diferentes movimentos unidimensionais. O que a gente vai imaginar? Nós vamos imaginar que exista um movimento ótimo. Em que sentido? Esse movimento ótimo aqui é esse x asterisco, x estrela em verde, x estrela de t, que vai minimizar a ação. É uma integral, no intervalo temporal especificado, do nosso lagrangiano. Estou presumindo que vocês sabem o que é um lagrangiano, certo? Em geral, depende das nossas coordenadas generalizadas, das nossas velocidades generalizadas e poderia depender explicitamente do tempo também. E, claro, em física, nós construímos esse cara, pelo menos em sistemas mecânicos, como energia cinética menos energia potencial. Tá? Claro que pode haver mais detalhes, mas essencialmente é isso. E esse será o princípio da mínima ação de Hamilton. A trajetória verdadeira da física da nossa partícula deve ser aquela trajetória x asterisco de t que minimiza este funcional, que é a ação. Notem, pessoal, que isso é uma função da trajetória x de t escolhida. Tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos imaginar que essa nossa função, para dar a mínima ação, portanto, é um extremo, então nós temos que ter um anulamento da primeira variação ou da derivada funcional. Nós vamos considerar perturbações, uma perturbação como essa aqui, ó. É uma outra solução que passa pelos mesmos pontos fixos, mas se distingue da nossa função extrema por uma pequena perturbação. Então, eu chamei isso aqui de εh. Notem que essa h, ela não precisa pertencer ao espaço das funções admissíveis. No caso, nós escolhemos, lá na nossa dinâmica lagrangiana, quando a gente estuda isso, uma h que se anula nessas duas extremidades. Porque isso vai garantir que essa função, essa curva perturbada xy de t, satisfaça as mesmas condições, que é passar pelos pontos x0 e x1 nas extremidades temporais do nosso movimento. Tudo bem? Notem que se vocês colocassem T0 ou T1 aqui, ó, essa minha H se anula. Então, a XY coincide com a X estrela nesses dois instantes. Tá? Como eu disse, imagino que vocês já conheçam isso. Então, nós temos aqui um funcional definido por uma integral. Tá? Então, cabe no esquema super geral que a gente pôs na página anterior. O que nós vamos fazer? Vamos calcular a primeira variação do nosso funcional. Pessoal, eu inventei essa notação aqui, ó. Isso aqui não é o que eu chamo de primeira variação, embora tenha uma cara de primeira variação. Eu vou voltar para a página anterior só para vocês não acharem. Eu tô louco. Pessoal, aquilo que está ali em cima vai ser análogo a esse numerador. O que eu vou chamar de primeira variação será o limite desse numerador dividido por epsilon quando epsilon tender a zero, tá bom? Então, aquela nova anotação que eu pus lá é só para esse numerador da minha razão incremental que tenderá, né, que sofrerá um processo limite. É só o numerador. Então, eu inventei essa notação aqui, então ela não é clássica da literatura, mas só para a gente ter um nome para esse objeto. Então, o meu funcional na curva perturbada, menos o meu funcional na curva que eu imagino que seja ótima, no caso, para um mínimo, tá bom? O que eu fiz aqui rapidamente? Repito, para quem estivesse vendo isso pela primeira vez, eu seria mais lento. Mas vocês sabem que, como isso aqui é uma perturbação, essencialmente essa ação será a ação no ponto inicial e só vão sobrar as diferenciais, tá bom? Notem que a nossa lagrangiana vai ser perturbada aqui, mas não será aqui. Certo? Como assim perturbada, professor? Porque quando eu ponho aqui esse x epsilon,
Isso aqui vai ser um x estrela mais εh. Então, surge um termo linear aqui, ó. Isso aqui é diferencial vezes a derivada na primeira variável, derivada parcial na primeira variável. Del L e del X, só que nesse argumento, isso terá entrado aqui, ó, XY mais εh. X estrela mais εh, perdão. Tá? Então, teremos isso aqui. Só que isso perturba também a derivada. Na derivada x ponto, do xy ponto, isso vai ser x estrela ponto mais εh ponto. Então, aqui nós vamos ter εh ponto vezes a derivada parcial da Lagrangiana em relação ao seu segundo argumento. Del L, del x ponto. E essa é a perturbação na derivada. E não tem perturbação aqui. Fazendo as diferenças desses termos, sobram esses termos de primeira ordem aqui e mais um lixo de ordem quadrática ou superior no parâmetro real epsilon de perturbação. Tudo bem? Então, esse principalmente é o passo que está sendo muito rápido para quem não teria visto. Mas, simplesmente, fez uma diferença, você pega apenas a variação de primeira ordem e guarda o lixo aqui. Vocês todos já devem ter visto isso, me falem se não tiverem visto, se alguém quiser indicações depois. A gente vai integrar por partes somente este termo aqui. Este primeiro cara não será alterado. Por quê? Porque ele já tem um H linear aqui para mim. Então, esse cara aqui, ó, eu o mantenho aqui. Olhem ele aqui. Tudo bem? Eu não mexo neste termo. E nem vou mexer nos meus termos de ordem mais alta. Estão aqui, ó. Agora, como eu gostaria de ver uma integral com H multiplicativo, e aqui o que eu tenho é H ponto, isso sugere que eu tenho uma integração por partes. Então, na verdade, nós vamos ter um termo do tipo U, e o H ponto dt faz o papel de dv. Vocês sabem que na integral por partes teremos o termo integrado UV menos VDU. Então, olhem só o que apareceu, certo? Quem faz o papel nessa nossa linguagem de U, V, U, dv, quem faz o papel de U é epsilon del L del x ponto. E H ponto dt faz o papel de dv. Tudo bem? Então, U é o epsilon del L del x ponto. Tá? Integral de UdV é UV menos integral de VdU. Então, aqui aparece o ddt do epsilon del L del x ponto. O epsilon vem aqui para fora porque ele é uma constante. O menos vem da fórmula de integração por partes. Tá bom? O que aconteceu aqui? Esse termo, como eu troquei o UdV pelo VdU integrado, agora eu não tenho mais H ponto, agora eu tenho H. Por isso que eu já pus esse cara aqui para casar com o termo que nós não tínhamos modificado. Agora, é importante nós olharmos para a parte integrada da integração por partes. Esse aqui é o termo UV, integrado de T0 a T1. Ora, mas eu, por construção do problema, disse que a minha função H anulava-se nos instantes T0 e T1. Eu vou subir para o nosso desenho para a gente olhar isso aqui mais uma vez. Ó. Vocês se lembram que quando eu fiz a representação integral na página anterior, eu disse que a função teste H devia se anular na fronteira da região de integração? É exatamente isso que é necessário que a gente construa aqui. Tá? Para ninguém ficar muito confuso, estou falando disso aqui. Ó. E eu tinha dito, embora isso tenha parecido injustificado no momento, que a gente precisava exigir que a função teste H se anulasse na fronteira da região de integração. Então, vamos voltar. Isso é muito importante, porque isso vai se anular. Vamos reorganizar esses termos, só que agora nós temos epsilon e H podendo ser colocados em evidência. Uau! Temos um termo linear em epsilon e temos termos quadráticos aqui.
Se nós pegarmos esse epsilon, que ficou em evidência, passarmos dividindo e tomarmos o limite, ó, fiz uma passagem grande aqui, ó. Aqui já é a minha primeira variação, ou derivada de Gatot. Não confundam as notações. Eu peguei a expressão final, dividi por epsilon e fiz o limite de epsilon tendendo a zero. Esse termo simplesmente vai sumir. E dividir por epsilon vai cancelar esse camarada aqui. Sobrará apenas integral de t0 a t1 dt, a h que ficou em evidência, e aqui a gente vai colocar entre colchetes o del L del x menos o ddt de del L del x ponto. Professor, para onde foi o epsilon? Pessoal, mudou. Isso aqui era o meu numerador da derivada de Gatot, antes do limite. Eu divido por epsilon, cancelou, aí eu faço o limite de uma constante em epsilon para epsilon tendendo a zero. Mas o limite é importante para assumir com os termos de ordem mais alta. Tudo bem? Então, ó, a derivada de Gatot, ou primeira variação do nosso funcional, ação física, ação de Hamilton, é isso aqui. Só que olha só, uau, então eu tenho uma integração numa certa região, num certo domínio, que no caso é um intervalo temporal, linear numa função teste, que se anula nas extremidades da região de integração. Todo mundo que estiver multiplicando esse h de t para constituir um integrando deve ser chamado de derivada funcional. Uau! Então, a derivada funcional da ação S em relação a uma função x de t é esse termo aqui. Por favor, não digam que isso aqui é a equação de Euler-Lagrange, porque isso não é uma equação. Isso aqui é só uma expressão. Esse termo que está entre colchetes ainda não é igual a nada. Tudo bem? Mas notem que essa expressão é o que a gente chama agora de derivada funcional. Quando nós colocamos uma condição de extremo, que é anular a derivada funcional para alguma função especial, uma condição necessária para um máximo ou mínimo, aí sim nós obtemos a equação de Euler-Lagrange. Isso mostra que realmente aquela expressão que é a nossa derivada funcional anular-se-á para uma curva ótima, que a gente chama de x estrela, para uma função ótima. Beleza? Tá? É isso. Então, a nossa derivada funcional é essa expressão. E igualar a derivada funcional a zero nos leva à equação de Euler-Lagrange. Tudo bem? Percebam o que emergiu dessa análise. Claro que é uma análise que vocês já conheciam, mas agora vocês estão vendo a construção explícita de um objeto que multiplica uma função teste, que se anulou, certo? De certa forma. E notem que tudo bem, a posteriori vocês podem até dizer que seria óbvio agora que teríamos uma linearidade em H, mas isso está meio escondido, né, gente? A linearidade em H surgiu da perturbação C linear e das primeiras derivadas terem sobrevivido. E se eu tivesse algum tipo de função maluca, que não fosse lagrangiana, em que as primeiras derivadas se anulassem e H só aparecesse ao quadrado? Sei lá, existem funcionais não lineares, acreditem, tá? Mas não são eles que nos ocuparão, tá? Então, eu quis motivar agora com um exemplo familiar para vocês, tanto matematicamente quanto fisicamente, para vocês verem o que a gente quer dizer com aquela representação integral da nossa derivada de Gatot. Tá bom? Tá bom. Então, agora vamos falar propriedades da derivada funcional. Imagina que a gente tem dois funcionais, J1 e J2. Lembre-se que A é o meu espaço de funções admissíveis. Tá bom? Imagina que você tem dois funcionais, tem duas constantes, e tem uma função continuamente diferenciável φ aqui. E aí eu vou listar umas propriedades. Pessoal, a derivada funcional deste funcional, que é uma combinação linear de dois outros, em relação a uma mesma função, é linear. Pode parecer óbvio,
Só que a derivada funcional é definida implicitamente por aquela representação integral, né? Então, isso aqui é um pouco menos óbvio do que outras coisas com que vocês estão acostumados a trabalhar. Não que seja difícil, mas é só o fato de ser implícito faz com que isso aqui seja um exercício para vocês. Eu vou colocar lá no final da aula, tá bom? Explicitamente. Eu vou pedir que vocês trabalhem para mostrar isso aqui. Outra propriedade vale uma regra de Leibniz, a derivação. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Se você quiser a derivada funcional de um produto de funcionais. Pessoal, notem que formalmente a gente precisa falar disso, porque é um objeto novo. Vocês não tinham visto, pelo menos eu acredito, propriedades de funcionais, tá? Pode até parecer óbvio, mas é um objeto matemático diferente. Você tem que analisar o que vai acontecer. Pessoal, existe uma regra da cadeia para funcionais, e isso é muito importante na prática, tá bom? Então, vamos tentar olhar isso aqui com um pouco de calma. Ó, imagina que você tem um funcional f. Chama de f esse cara. Bom? Então, ele engole uma função admissível e retorna para nós um real. E imagina que a gente tem uma função real nos reais, tá bom? Que é a minha φ maiúsculo. Eu tinha posto lá em cima, eu devia ter posto aqui embaixo, para melhorar a visualização de vocês. Mas, ó, imagina que você tem uma φ que mapeia reais nos reais, e ela não apenas é contínua, como também tem derivada contínua. Bom? Aí o que eu faço com ela? Olha só, a gente pode fazer uma composição de funções. Se o funcional f gosta de engolir uma funçãozinha e jogar um real, eu posso jogar isso para φ, que pega reais e me leva a reais. Então, no final das contas, essa minha máquina composta engole funções via fzão e cospe reais. Então, é um funcional. Essa função composta, eu vou chamar de φzão tio. Ele é um funcional, embora construído com a ajuda da f. Então, para cada funçãozinha f do espaço de funções admissíveis, eu gero o escalar φzão de fzinho. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Vale uma regra da cadeia. Ó. Nós, em física, normalmente não colocamos esse tio aqui. Muitos livros de física, até de autores cuidadosos, iriam falar na derivada funcional de φzão. Pessoal, mas para ser uma derivada funcional, eu deveria ter um funcional aqui. Esse objeto, φzão tio, é diferente do objeto φzão. Esse aqui recebe reais para retornar reais. Esse aqui recebe funções admissíveis para retornar reais. Então, eu gosto de colocar um tio aqui, porque eu acho isso didático. A derivada funcional do funcional φzão tio é essa derivada ordinária aqui, vezes a derivada funcional da f. Ué, professor, não entendi direito. Mas tem cara de regra da cadeia, não tem? Vocês vão esclarecer isso aqui melhor, demonstrando essa propriedade. Todas essas três propriedades serão colocadas como exercícios para vocês. Mas lembre-se, tem regra da cadeia para funcionais. Vamos ver exemplos? Vamos aprender a calcular alguma coisa? Vamos lá. Pessoal, eu vou oscilar de casos, né, e exemplos unidimensionais para outros de dimensão mais alta, tá? Então, por exemplo, a Euler-Lagrange, nós vimos ali um tratamento de uma dimensão, tá? Era o dt. Só que eu defini as coisas em termos de integrais multidimensionais, derivada funcional. Então, aqui vai ser um caso geral desse, ó. Tá bom? X aqui, no caso, é um ponto do Rn, tá? Vamos lá. Vamos definir um funcional bem simples de uma função, que é simplesmente a integral de uma função no seu domínio. Tá bom? Uma função do Rn nos reais. Tá? Ora, vamos calcular aquele incremento do numerador da derivada de Gatot. Funcional perturbado menos o funcional na nossa função de base. Pessoal, só que aqui a gente vai trabalhar com as integrais. Ó. Olha só. Então, o que é esse primeiro funcional? É a integral dnx de f de x mais εh. F de x mais εh de x. Ó. Só que eu já vou juntar as duas integrais, tá? Porque vai ter uma integral aqui e outra aqui. Já juntei aqui no integrando, ó. Então, isolei entre colchetes a primeira, menos f de x a segunda.
Temos um cancelamento trivial desse f de x. Sobrou um epsilon linear e um h. Tudo bem? Fiz um pouco rápido aqui, sim, eu quero que vocês verifiquem, porque depois que cancelou esse f, o epsilon sai da integral, ele vai poder passar dividindo. Aí, quando a gente tomar o limite, a derivada de Gatot, ou primeira variação, será simplesmente isso aqui. Integral da h. Pessoal, olhem a anotação. Esse é um objeto, esse é outro, tá? Esse aqui é o limite deste dividido por epsilon, quando o epsilon tende a zero. Aí deu isso aqui, tá bom? Olha só, se deu isso aqui, pessoal, integral da h, quer dizer que tem um 1 multiplicando esse h. Então, isso quer dizer que a derivada funcional do funcional j, dado dessa forma, em relação a f, é 1. Aí vocês podem pensar, professor, já entendi, vou derivar quem estiver multiplicando, quem for o meu integrando, em relação a f. Calma lá, não é bem assim, não. Deu cara de que fosse isso. Vou fazer um del f nisso aqui, deu 1. Manjo muito. Calma. Respeite o problema e respeite a matemática. Vamos para um próximo exemplo. Agora é um outro funcional. Agora eu fiz uma integração unidimensional aqui, tá bom? Não tem mais o n aqui, não muda muita coisa, não. Mas do quadrado de uma função. Vamos calcular qual é digamos assim, a variação, não vou chamar de primeira variação, né? Mas a variação do meu funcional. Primeiro, vamos calcular esse funcional para f mais epsilon h. Então, ó, integral dx de f mais epsilon h ao quadrado. Só que aí eu tenho que descontar o próprio funcional em f. É uma diferença. Já fiz uma integral só de uma diferença ao invés da diferença de duas integrais, tá bom? Isso eu estou fazendo um pouquinho mais rápido aqui. Percebam que esse cara vai ser expandido num binômio. E o primeiro termo do binômio vai cancelar com esse aqui. Aqui eu fiz explicitamente, deixei os termos que sobrarão. Teremos um termo linear em epsilon, que vem do termo cruzado do binômio. E teremos um termo quadrático em epsilon. Tá aqui, ó. Termo linear em epsilon, termo quadrático em epsilon. Divide por epsilon dos dois lados e faz epsilon tendendo a zero. Esse cara é irrelevante. Esse cara aqui terá um cancelamento e vai sobrar somente isso aqui. Então, essa é a minha derivada de Gatot, ou primeira variação. Integral de dx, função teste h, vezes 2f de x. Foi o que surgiu aqui. Por inspeção, eu vejo quem multiplica h e digo que a derivada deste funcional j em relação a f é 2f. Então, isso aqui poderia estar alimentando ainda mais a ilusão, certo? De compreensão. Ah, beleza, eu pego integrando e derivo em relação a f, 2f. Manjo muito, é fácil isso aí, professor. Vamos à frustração. Imagine agora que nós temos um funcional que dependa da derivada. No caso aqui é o quadrado de f' de x. Tá bom? Pessoal, isso é um funcional de f, porque tendo f eu poderia calcular f'. Então a gente interpreta isso aqui como um funcional de f, embora não seja diretamente a f que seja alimentada aqui no integrando, seja a sua derivada. Não importa. Variação. J de f mais epsilon h menos j de f. Diferença de duas integrais, eu expresso como uma única integral da diferença. Quadrado da derivada da função perturbada, menos o quadrado da derivada da função. Claramente, haverá um cancelamento do primeiro termo deste binômio, com este aqui. Teremos um termo linear em epsilon e um termo quadrático em epsilon, exatamente como no exemplo 2, logo acima, logo anterior. O quadrático não vai importar quando a gente tomar o limite para a derivada de Gatot.
O termo linear terá o epsilon cancelado, teremos o limite de uma constante. E a primeira variação, ou derivada de Gatot, que eu denoto dessa forma sempre, é expresso assim, ó, integral dx de derivada de h vezes 2f' de x. Pessoal, o termo linear em epsilon que vem desse binômio não envolve h diretamente, envolve a sua derivada, tá bom? Então, qualquer que seja esse domínio, isso não está escrito de uma forma que a gente possa identificar a derivada funcional de J. Então, nós precisamos fazer uma integração por partes, assim como fizemos em Euler-Lagrange. Fazendo uma integração por partes, derivada de h vezes dx faz o papel de dv, e esse camarada faz o papel de u. Então, aqui nós temos o v integrado, nos limites de integração, menos integral de v du. Anotem que aqui vai aparecer duas linhas, ó, quando a gente fizer o diferencial deste camarada aqui. O diferencial deste camarada será 2f² dx. Tá bom? Temos que pressupor em todos esses nossos problemas que esses termos de fronteira... Como assim, professor? Fronteira não seriam, sei lá, um x0 e um x1? Sim, pessoal. Tudo isso é fronteira do seu intervalo. E a gente costuma representar fronteiras de regiões do Rn ou de espaços mais gerais com esse del aqui, ó. Eu tenho uma região de integração que eu simplesmente não estava escrevendo nada nessa integral em dx, né? Mas imagina que você tem uma região de integração aqui, nem que seja de menos infinito a mais infinito, não importa, certo? Mas qualquer que fosse a região, a gente vai ter a fronteira dela, onde a gente aplica a integração por partes. Eu sei que está meio impreciso, mas vocês entendem o que eu quero dizer, pelo menos entendam. Pessoal, a gente está partindo do princípio que sempre as nossas funções teste de perturbação se anulam nas bordas. Então, se alguém quiser olhar para algo mais concreto, haveria dois limites de integração desse termo, e a H se anularia lá, tá? Eu tenho que pressupor isso sempre que eu estou imaginando uma representação integral para o meu funcional. Então, isso aqui vai se anular, que nem se anulou o primeiro termo integrado lá na integração por partes de Euler-Lagrange. E o que sobra é isso aqui. Permitam-me essa informalidade, mas eu juro que tem mais detalhes do que alguns livros de física fazem, tá? Tem gente que nem comenta direito isso. Bom, se esse termo se anulou, sobrou apenas isso. Então, sobrou menos integral de dx de h vezes um objeto. Quem é o objeto que multiplica h nessa integração? É menos 2 vezes f² de x. Então, por isso que eu disse que esse exemplo aqui era a quebra das ilusões, porque isso não tem absolutamente nada a ver com algo que você pudesse imaginar diretamente aqui. Poxa, vou derivar o integrando em relação a f. Mas é f' que está aqui. Que diabos acontece aqui? Tá? Eu acho que uma pessoa teria que ser muito criativa para achar que esse raciocínio ainda valeria aqui. Esse é o resultado que vem pela definição. Tá? Essa é a derivada funcional deste funcional J que nós apresentamos aqui. Notem que quadrados de primeiras derivadas, se fossem derivadas em relação ao tempo, fossem velocidades, isso aqui podia ter algo a ver com velocidades quadráticas, certo? Então isso aqui tem a ver com física, viu, pessoal? Tem tudo a ver com energia cinética, se a variável independente fosse t e não x. Um pouco mais. Peço só um segundo, deixa eu só ver as horas. Nossa, estou demorando muito, embora a gente tenha demorado um pouquinho para começar. Precisamos pensar no fim da aula. Mas vamos lá. Funcional dependente de um parâmetro. Pessoal, olha só o que a gente vai fazer aqui agora. O cálculo é simples, tá? Eu vou acelerar aqui um pouquinho. Notem que agora a gente vai ter um funcional, ó, que é uma integração. Normalmente, nós estávamos com funcionais que resultavam em números diretamente. Esse aqui não, pessoal. O resultado dessa integração, ó, é uma integração na variável n-dimensional x',
uma f de x', a gente vai imaginar que existe uma função conhecida que depende de x', mas também de parâmetros x, para a gente definir um funcional. Tá bom? O que vai acontecer aqui? Fazemos as mesmas contas de antes, calculamos a variação, certo? Esse K aqui tem a ver com kernel, que é núcleo, né? Muito usado em física matemática em expressões integrais. Ele fica aqui paradinho porque ele não tem nada a ver com a F. Ele não enxerga perturbação nenhuma. Quando a gente fizer a diferença do nosso funcional em relação à perturbação, vai ter um cancelamento trivial como esse aqui, sobra uma dependência linear em epsilon. Se a gente passar esse epsilon dividido para o outro lado e tomar o limite, nós vamos chegar numa expressão que vai ser integral de h vezes a k, vezes a função k. Verifiquem, tá? Então, a derivada funcional deste funcional parametrizado por x será k de x, x'. Ou, se você quiser usar uma notação um pouquinho mais limpa, ao invés de chamar de x', chama de y. Você pode dizer que o seu funcional parametrizado por x... Pessoal, isso aqui não é derivada parcial nem nada. Isso aqui é só para dizer que o resultado disso aqui não será um número, será algo dependente de x. Porque eu joguei um parâmetro explicitamente ali para sobreviver à integração. A integração é x', mata esses caras, mas sobra uma dependência em x. Tá bom? Então, isso é um funcional que depende de x. Então, a gente pode dizer que a derivada funcional desse j de x em relação a uma f de outra variável, que a gente vai chamar de y, é k de xy. Isso é muito mais importante do que parece. A gente vai usar isso na próxima página aqui agora. Olhem para a construção e percebam. Ah, integrou uma f vezes um núcleo de integração, que tem um parâmetro. A derivada funcional é o próprio núcleo, certo? O próprio kernel. Tá bom. Agora, para a gente tentar fechar a aula, vamos ver algumas notações que físicos usam nesse contexto. Pessoal, nós demos uma definição implícita da derivada funcional. Permitam-me correr lá para a página inicial. Vou correr rapidamente aqui, tá? Por favor, não se percam. Depois eu voltarei aqui para a minha página 6. Olha só, lá na página 1, o que a gente chama de derivação implícita? De uma definição implícita, perdão. Uma definição implícita. É porque a gente não está com uma fórmula limpa para dizer que a derivada funcional sozinha é igual a algo. Ela foi dada dentro dessa integral. Por isso que a gente chamou de implícita, tá bom? Só que olha só. Vamos lá para a página 5 agora. Físicos, como adoram a delta de Dirac, gostam de dar uma definição explícita da derivada funcional da seguinte forma. Tá? Você pega um funcional, você quer a derivada funcional dele? Olha a loucura que o pessoal faz. Aquela nossa função teste h deveria ser uma função infinitamente diferenciável, bem comportada, e que se anula na fronteira. Só que se nós identificarmos como h de x uma delta de x menos y, uma delta de Dirac, beleza, essa função se anula na fronteira do que quer que você seja, mas a gente gosta de pensar nisso aqui como um pico infinito, por mais louco que seja isso. Então, não está claro que isso aqui seria uma boa função teste, né? Mas imagina que você faz isso. Usa como h de x uma delta de x menos y. Você introduziu um parâmetro y aqui, certo? Então, na representação integral, no lugar da h, entra delta de x menos y. Ora, propriedade de filtragem da delta, se quem estaria aqui seria o del j, del f de x, o resultado dessa integral é del j, del f de y. Então, físicos gostam de colocar isso explicitamente, assim, às vezes como uma definição explícita da derivada funcional, para você poder dizer que a derivada funcional é uma coisa isolada de um lado, né, igual a uma dada expressão. Tá? Eu não gosto muito disso, mas a literatura em física mostra isso. Um outro uso da delta de Dirac
permitir que uma função seja uma funcional de si mesma. Uau, isso pode ser extremamente interessante. Olha só, usando a propriedade da filtragem da delta, mesmo que seja em dimensão n, dimensão alta, acho que ninguém discordaria dessa expressão aqui. Pegue todas as possíveis imagens da sua função. Se você filtrar para pegar só a imagem num ponto específico, no ponto x, quando você varreu todas as possibilidades, você recupera a sua função. Não parece ser muito útil isso aqui, né? Você está definindo a função em termos dela mesma, mas notem que isso é uma identidade. Isso aqui é a filtragem da delta. Delta num ponto, aqui seria a função num ponto, vem de você filtrar o valor dela em todos os pontos do seu espaço, mas ó, você está filtrando. Só que notem que isso aqui faz exatamente o papel da função k de x no exemplo 4 da página anterior. Nós vimos, então, que se uma função f pode ser um funcional de si própria, certo? Nós vimos, nesse caso do k, que a derivada funcional dava exatamente esse núcleo de integração. Então, verifiquem, vejam aqui o exemplo 4 da página anterior. É possível nós escrevermos uma expressão como essa. Uma funçãozinha fzinha, mesmo que receba reais, pode ser vista como um funcional de si mesma. E aí, essa derivada funcional aqui respeita essa propriedade. Ela é a delta de x menos y. É só olhar para o exemplo 4 de novo. Olha aqui o que a gente tinha acabado de fazer. Bom, é isso aqui. A delta estaria nesse lugar aqui. Tudo bem? Voltei. Ufa, quanta coisa, né? Muita coisa, vocês precisam digerir isso. Então, agora eu vou encerrar a aula, mas eu mostro aqui para vocês os exercícios. Não lerei todos, certo? Vocês vão ter algum trabalho aqui, digerindo a teoria, usando os exemplos que eu dei, certo? Mas, ó, os 3 primeiros exercícios, eu só dou instruções aqui para vocês demonstrarem aquelas propriedades da derivada funcional. Linearidade, regra de Leibniz e regra da cadeia. São os 3 primeiros exercícios. Os outros são, calcule uma derivada funcional de um certo funcional, e outras brincadeiras aqui, que vocês vão começar a ver com mais calma. Esse último tópico teórico que eu dei antes dos exercícios vai ser relevante para esse exercício 5 aqui, porque vai envolver uma função, no caso, a derivada de uma função vista como um funcional. Temos outras brincadeiras mais elaboradas aqui, ó, que é um funcional meio malucão. Certo? E, por último, tem um exercício envolvendo a regra da cadeia para uma equação diferencial funcional. Tá? A ideia aqui é leiam com calma e vocês vão ter a oportunidade de tirar dúvidas comigo em próximas aulas antes da gente atacar isso. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação e a gente encerra a aula aqui, pessoal. Até já, até mais.